Suponha novamente que temos Superman correndo numa trajetória retilínea conforme essa figura aqui. Supomos que em certos instantes que marcamos aqui como T1, T2, T3, T4, nós somos capazes de registrar a velocidade dele, V1, V2, V3 e V4. Suponha ainda que ele foi aumentando essa velocidade, então V1, V2, V3 e V4 são todas diferentes e podemos fazer a seguinte pergunta. Qual foi a taxa de variação média da velocidade do Superman em um dado intervalo de tempo ΔT? Se a velocidade dele variou ao longo do tempo, então podemos definir uma grandeza que mede a variação dessa velocidade no tempo. Essa grandeza chamamos de aceleração média e é definida simplesmente como sendo a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então, se em um segundo a velocidade dele era 2 metros por segundo e no instante 4 segundos a velocidade dele era de 9 metros por segundo, então sua aceleração média seria 9 menos 2 sobre 4 menos 1, que é igual a 7 sobre 3, que é 2,3 metros por segundo por segundo. Então, o que essa grandeza quer dizer para a gente? Quer dizer que a cada segundo ele aumentou a velocidade dele em 2,3 metros por segundo. Ok? Então, isso quer dizer aceleração. Quer dizer a taxa média de como ele variou a velocidade no tempo. Ok? Acabamos de calcular um exemplo cuja aceleração foi 2,3 metros por segundo. Podemos escrever essa aceleração média da seguinte forma. A aceleração é 2,3 metros por segundo ao quadrado. Mas lembra o que isso quer dizer? Que a cada segundo ele aumentou a velocidade dele em 2,3 metros por segundo. Assim, se eu tenho um corpo se movendo em linha reta e de repente eu olho ele aqui no tempo inicial, ele continua o seu movimento e eu vou tirar uma foto instantânea dele aqui, nesse tempo final. Suponha tempo inicial 0, é quando eu liguei o cronômetro, e o tempo final 2 segundos. E suponha que de alguma forma eu sabia a velocidade inicial dele como sendo 10 km por hora e a velocidade final dele, ou seja, nesse instante de 2 segundos, era de 30 km por hora. Então, qual foi a aceleração média? A aceleração média foi 30 menos 10 km por hora sobre 2 menos 0 segundos. E neste caso teremos 20 km por hora sobre 2 segundos e o resultado será 10 km por hora por segundo. Então, o que esse número quer dizer? A cada segundo, o velocímetro dele foi acrescentado em 10 km por hora. O que podemos ver desse exemplo é que o que você tem que entender de fato é o conceito de aceleração. A unidade é o de menos. Ela sempre quer dizer a variação da velocidade do tempo. Lembre-se que é sempre possível passar de um sistema de unidades para outro se você sabe passar as unidades fundamentais de um sistema para outro também. Vamos ver alguns exemplos aqui. Suponha que nesse instante inicial, 0 segundos, a velocidade seja 30 metros por segundo. Depois de 2 segundos, suponha que o velocímetro dele marque 15 metros por segundo. A aceleração média nesse caso foi qual?
15 menos 30 sobre 2, isso vai dar menos 7,5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, claramente nessa figura a gente vê que nessa posição ele tem uma velocidade de 30 metros por segundo e depois nessa posição ele está com a velocidade menor, de 15 metros por segundo. Então, o que isso quer dizer? Que a cada segundo ele reduziu a velocidade em 7,5 metros por segundo. Suponha agora que no instante inicial o velocímetro dele marca 15 metros por segundo. Depois de 2 segundos, a velocidade dele agora é 30 metros por segundo. Qual foi a aceleração média? A aceleração média vai ser 30 menos 15 sobre 2 menos 0. Isso vai dar 7,5 metros por segundo ao quadrado. O que aconteceu aqui agora? Nessa posição, ele tinha uma velocidade de 15 metros por segundo. E nessa posição, ele aumentou de velocidade. Então, esse número aqui agora quer dizer o quê? Que a cada segundo ele acrescentou 7,5 metros por segundo em seu velocímetro. Suponha agora que no tempo inicial ele esteja nessa posição e a velocidade dele é menos 15 metros por segundo. O que isso quer dizer? Que ele está a 15 metros por segundo indo para a esquerda. Depois de 2 segundos, a gente vê ele nessa nova posição e a velocidade dele é menos 30 metros por segundo. O que isso quer dizer? Ele está a 30 metros por segundo indo para a esquerda. Qual é a aceleração média nesse caso? Bom, a aceleração média vai ser velocidade final menos a velocidade inicial sobre o intervalo de tempo. Isso vai ser igual a menos 7,5 metros por segundo ao quadrado. Bom, matematicamente o que ocorre? A velocidade está sendo reduzida a 7,5 metros por segundo a cada segundo. Na prática a gente sabe que ele está acelerando. O sinal aqui na velocidade indica apenas que ele está indo para a esquerda. Então, obviamente, ele está acrescentando velocidade para a esquerda. Então, a aceleração tem o mesmo sinal da velocidade. Suponha agora que no tempo inicial, 0, a velocidade inicial seja menos 30 metros por segundo. Depois de 2 segundos, ele está com a velocidade final de menos 15 metros por segundo. Na prática, ele está indo da direita para a esquerda e ele está reduzindo a velocidade, ou seja, ele está freando. Matematicamente, ele está aumentando o valor da sua velocidade, porque ele vai de menos 30 para menos 15. Então, qual é a aceleração nesse caso? A aceleração vai ser menos 15 menos menos 30 sobre 2 menos 0, e isso vai ser igual a 7,5 metros por segundo ao quadrado. Bom, na prática a gente viu que ele deu uma freada. O sinal menos que aparece aqui significa que ele estava simplesmente indo para a esquerda. Ok? Veja que a aceleração agora saiu positiva. Ok? Bom, isso faz sentido. Se ele estava indo para a esquerda, a única maneira que eu tenho de matematicamente aumentar a velocidade dele é ir somando valores positivos. Então, velocidades negativas, ele está freando quando a aceleração for positiva. Então, temos a seguinte situação. Quando as velocidades e acelerações tiverem mesmos sinais, ou seja, tanto positivo quanto negativo, isso significa que o corpo está, na prática, acelerando.
Quando velocidade e aceleração tiverem sinais contrários, o que vai estar acontecendo na prática, o corpo vai estar freando. Considere o exemplo. Suponha que sabemos como a velocidade evolui no tempo através desta equação. Okay? A velocidade é 40 menos 5t ao quadrado metros por segundo. Qual é a aceleração do corpo entre os instantes 0 e 2 segundos? Qual a aceleração média? A velocidade no instante 0 é 40 menos 5 vezes 0 ao quadrado, que vai dar 40 metros por segundo. No instante 2 segundos, a velocidade será 40 menos 5 vezes 2 ao quadrado, e o resultado é 20 metros por segundo. Então, a aceleração média será 20 menos 40 sobre 2 menos 0. Isso vai dar menos 20 sobre 2, que vai ser igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado.